Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, muita paz e muita ternura no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É Deus que todos os dias vem ao nosso encontro através da sua palavra. Nós estamos estudando o livro do Gênesis. Estamos hoje estudando o capítulo 48. Então, já prepara aí a sua Bíblia, deixa ela aberta no capítulo 48 do livro do Gênesis e tenha muito amor de Deus no seu coração, porque Deus quer falar ao meu, ao seu, ao coração de cada um de nós. Nós nos dirigimos ao Senhor Jesus, Mestre e Senhor da vida, palavra eterna de Deus, pedindo: Senhor, nos abençoe, Senhor, nos ilumine, Senhor, nos instrua, Senhor, nos dê a graça do Espírito para que sejamos no colo do Pai e sejamos formados e instruídos pela palavra de Deus. Palavra que cura, que conforta, palavra que transforma, que renova, palavra que faz nova todas as coisas. Senhor, forma o nosso coração pela Tua palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, com a Bíblia na nossa mão, nós vamos agora abri-la, capítulo 48 do livro do Gênesis, vai falar para nós o relato da bênção de Efraim e Manassés, os filhos de Jacó, dos 12 filhos que Jacó teve. Vamos entender o significado dessa bênção. Depois dos acontecimentos todos, encontro de Jacó com o seu filho José, eles então comunicaram a José: teu pai está doente. José tomou consigo 2 filhos, os filhos Manassés e Efraim, os filhos mais velhos, e mandou avisar a Jacó: teu filho José veio te visitar. Então Israel, com muito esforço, sentou-se no leito. Depois Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso se manifestou a mim em Luza, na terra de Canaã. Abençoou-me e disse: eu te farei fecundo e numeroso, transformando-te numa comunidade de povos. A tua descendência darei essa terra como propriedade perpétua. Quanto aos 2 filhos que tivestes no Egito, antes de vir para junto de ti, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Os que te nasceram depois deles serão teus, e em nome de seus irmãos receberão a herança. É que ao voltar de Padã Arã, morreu-me Raquel, durante a viagem na terra de Canaã, pouco antes de chegar a Éfrata. E eu a sepultei ali mesmo, no caminho de Éfrata, que é Belém. Então ele está fazendo aqui, recordando a José, como se deu a história dos seus filhos, e por que está ali esses filhos. E recordando, inclusive, que a sua mãe, Raquel, foi sepultada em Éfrata, em Belém. Interessante que Belém será depois a terra, o lugar onde Jesus irá nascer. Ao ver os filhos de José, Israel perguntou: quem são esses? José respondeu: são meus filhos que Deus me deu aqui. Faze-os aproximar de mim para que eu os abençoe, disse Jacó. Israel tinha os olhos enfraquecidos pela idade e enxergava mal. José os fez aproximar-se. Israel os beijou e os abraçou, dizendo a José: não esperava ver nem o teu rosto, e eis que Deus ainda me fez ver também os teus filhos. A graça de um vô que nem esperava abraçar o filho e agora abraça o filho com seus netos. José os tirou do colo do pai e prostrou-se com o rosto em terra. Depois, tomando os 2, quem são os 2? Efraim à direita e Manassés à esquerda, aproximou-se de Israel para que Manassés ficasse à direita de Israel e Efraim pudesse ficar à esquerda. Por quê? Vamos entender. Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais moço. Do filho de José, Efraim era o mais moço.
e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos, embora Manassés fosse o primogênito. Abençoou a José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que foi o meu pastor desde que existo até hoje, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes meninos, que por meio deles seja recordado o teu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e que eles se tornem uma multidão na terra. Deus abençoando através do avô os seus netos. Como é importante termos essa tradição da bênção. É importante que pai, que mãe, que vô, que vó tome consciência do significado e da riqueza da bênção. É a comunicação da graça de Deus que passa pelas mãos, pelo coração e pela atitude de querer abençoar, porque é o próprio Deus que está abençoando. Mas tem algo mais intrigante aqui no estudo ainda. O versículo 17, José viu o pai colocando a mão direita sobre a cabeça de Efraim e ficou contrariado. Pegou a mão do pai, removeu-a da cabeça de Efraim para dar a Manassés. Por quê? Não é que José preferia um ou outro. É porque José entendeu que, pela lógica, é essa. O primogênito é que é abençoado primeiro. Ele disse: não é assim, meu pai. O primogênito é esse aqui, ó. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o pai não estava ruim da cabeça, não. O pai estava ligado, viu? O versículo 19 diz: mas o pai se recusou, dizendo: eu sei, meu filho. Eu sei também que ele se tornará um povo. Também ele será grande. Não obstante, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Deus é aquele que inverte muitas vezes a ordem das coisas. O que é menor, Deus se faz tornar maior. O que é pequeno e desprezível, Deus vai tornar e fazer-se grande. Vamos acompanhar isso depois, lá na frente, na história de Davi. Mas um sinal que Deus está nos dando é justamente isto. Muitas vezes aquilo que a gente olha como menor, como desprezível ou mais insignificante, o canal da graça de Deus passa por ele. E o que fez? Abençoou-os naquele dia, dizendo: por vós, o povo de Israel pronunciará bênção e dirá: Deus te fará semelhante a Efraim e Manassés. Assim Jacó pôs Efraim à frente de Manassés. Depois Israel disse a José: eu vou morrer, mas Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Essa promessa aqui precisa estar guardada no coração, tá? Essa promessa aqui do versículo 21, quando o pai diz: eu vou morrer, é um fato. Mas não se esqueça que Deus vai vos reconduzir à terra dos vossos pais. Vão crescer, irão se multiplicar no Egito, mas essa terra não é vossa. A terra é aquela que Deus prometeu aos vossos pais, a terra de Canaã. Dou-te uma parte a mais que teus irmãos, Siquém, que tomei aos amorreus com minha espada e com arco. Então, a bênção, toda a bênção de Deus, ela vem acompanhada de uma promessa. O que é promessa? Promessa é cuidado de Deus. Promessa é ternura de Deus. Promessa é o meio como Deus age providencialmente em nossa vida. E não pense promessa só no sentido material, mercantilista, da coisa, não. Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo. Eu possuirei a terra, possuirei bens. As promessas de Deus são para a vida eterna. Os bens são para esta terra. Por isso a promessa de Deus é de cuidar dos seus até a eternidade. Por isso, ainda que Deus nos dê socorros momentâneos ou socorros materiais para momentos e circunstâncias da vida, o mais importante é deixar que as promessas eternas de Deus se cumpram, se incorpore, se faça presente em nossa vida
e no nosso coração. Eu vou agora chamar o nosso irmão Padre Antônio Xavier para que ele traga agora para nós mais riquezas para o nosso aprofundamento, para o nosso enriquecimento no conhecimento da Palavra de Deus, no nosso estudo diário da Bíblia, no meu dia a dia. No desenrolar da história da salvação, muitos fatos curiosos vão sendo acompanhados ali por nós, que diz respeito especialmente àquela regra de que o primogênito é o herdeiro da promessa. Vimos, infelizmente, ali nos relatos do início do livro, onde o primogênito de Adão é Caim e vai ser aquele que vai cometer o primeiro assassinato. Vamos ver depois com os filhos de Abraão, onde Ismael, que nasce primeiro, não é o filho da promessa, mas aquele que nasce de Sara, que é Isaque. Depois, Jacó e Esaú, onde Esaú é o primogênito e Jacó acaba ocupando a primeira posição. E aqui nós vamos ver a mesma coisa com os filhos de José, Efraim e Manassés. Quando José os apresenta diante de Jacó, os coloca na posição certa, para que Jacó ponha a sua mão direita sobre a cabeça do primogênito e a esquerda sobre o outro, e Jacó inverte os seus braços para mostrar claramente que a promessa maior estaria sobre aquele que era Efraim e não sobre o outro, né? Invertendo novamente essa lógica. Jacó também assume para si esses filhos. Isso é interessante, porque na Sagrada Escritura nós vamos encontrar, das 12 tribos, não encontraremos o nome de José, que é um dos filhos de Jacó. Mas como Jacó assumiu para si Efraim e Manassés, eles vão compor o número das 12 tribos, né? Já que Levi não tem propriedade, as 12 serão compostas, um substitui José e o outro substitui Levi nesse grupo inteiro. Mas isso é interessante, que nos mostra a livre escolha de Deus, que não obedece à lógica humana e às vezes nem à lógica humana de compreensão da vontade de Deus. Por isso que acontece tantas mudanças assim. Agora será Deus quem vai decidir quem vai ser maior e quem vai ser menor. Embora aquele que seja menor não esteja no prejuízo, simplesmente não é a primeira pessoa, né? Quer dizer, não é o mais bonito, mas não quer dizer que seja feio. Não é o mais importante, mas não quer dizer que não tenha importância. Por isso, a humildade será sempre importante na hora de assumir realmente a vontade de Deus. Porque quem não é humilde termina querendo ser o primeiro. E no fundo, Jesus já nos diz lá no Evangelho, mais adiante, que aquele que quiser ser o primeiro, que busque ser o servo, ou seja, o mais simples. Eu quero retomar com você a bênção que Jacó está dando para os seus netos. O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que foi o meu pastor desde que existo até hoje, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes meninos. Que por meio deles seja recordado o meu nome, o nome de meus pais Abraão e Isaque, e que eles se tornem uma multidão na terra. Que bênção é nós abençoarmos nossos filhos. Que bênção é os avós poderem abençoar os seus netos. Por favor, meus queridos pais, não deixe de estender a mão para abençoar seus filhos. Eu digo mais, não dê aquela bênção assim, corrida, de qualquer jeito, mas dê a bênção. A fórmula da bênção que nos é dada aqui, ela é um canal para nós. Mas faça do seu coração. E eu digo mais, quando levar seus filhos, seus netos à presença dos avós, peça mesmo para o vô, para a avó, colocar a mão sobre a cabeça dele e poder abençoá-lo. Não deixemos de abençoar os nossos. Nós precisamos ser canal da bênção e da graça de Deus para as nossas crianças, para os nossos filhos, para os netos e para todos. Por isso eu preciso frisar isso no seu coração. Não abençoe de qualquer jeito, não abençoe de qualquer modo, mas seja mesmo um canal da bênção para os nossos. E eu invoco o poderoso nome de Jesus. Eu invoco o santo nome de Jesus. Eu invoco o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo,
que é fonte e origem de toda a bênção no céu e na terra. Senhor Jesus, eu te apresento nossas crianças. Eu te apresento todos os nossos filhos e filhas e suplico que a tua bênção poderosa, a tua bênção que faz nova todas as coisas, seja estendida a todos. Como nossas crianças precisam crescerem na bênção, como eles precisam cultivar a bênção. E é por isso que eu estou invocando a tua bênção sobre eles. Estou pedindo que os nossos pais se façam canais de bênção para os seus filhos. Estou pedindo que os avós, onde quer que se encontrem, eles possam aproveitar essa etapa da vida para poderem abençoar abundantemente os seus netos. Mas eu peço que os filhos saibam honrar seus pais, saibam honrar seus avós, saibam buscar neles a bênção, a graça e a instrução divina. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre nós. Que a tua bênção, Senhor, esteja conduzindo, iluminando, direcionando, guiando os nossos passos. Que a tua bênção esteja sobre nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu dizer uma coisa a você. Nós estamos indo para a nossa etapa final do livro do Gênesis. Nosso próximo encontro, vamos estudar o último capítulo ou a etapa final do livro do Gênesis. Então, é importante que você esteja em dia com o nosso estudo. Caso você tenha perdido algum dos estudos aqui pela televisão, no nosso programa diário, não deixe de acompanhar no nosso canal no YouTube os nossos programas. Estão todos lá gravados para que você possa acompanhar desde o primeiro programa. Vale a pena você acompanhar, vale a pena você refazer o seu estudo, vale a pena você atualizar, porque nós só crescemos no estudo diário da Palavra de Deus. Procure então aí no endereço do YouTube o nosso canal com o nosso estudo do livro do Gênesis. Que Deus abençoe abundantemente você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.